Se você sabe que você tem lá uma região de baixa temperatura e que você inevitavelmente vai passar por esse período de inverno, você precisa fazer o planejamento do momento adequado para produzir essas espécies. Porque olha aqui o grande exemplo que a gente tem da diferença entre as espécies nativas e a tilápia, né? Que não é uma espécie nativa, é uma espécie exótica, considerada introduzida no país. Enfim, a tilápia é um peixe que a gente comercializa, peso de comercialização no mercado em torno de 1 quilo, estourando 1 quilo agora, né, que o mercado está absorvendo esse peixe com 1 quilo, mas geralmente 800 gramas, 900 gramas, vamos dizer 1,1 kg, tá? Estourando 1,1 kg, peso maior aí de comercialização da tilápia. E a tilápia, para chegar nesse peso de 1 kg, 1,1 kg, ela vai demorar aí 6, 7, no máximo 8 meses. Não vai mais do que isso. Então, se você sabe disso, né, sabe que o ciclo de produção da tilápia para 1 kg de peso corporal aí, abater com 1 kg de peso corporal, vai ser de aproximadamente 7, 8 meses, você sabendo disso e sabendo quando é o teu período de inverno aí na tua região, você sabe quando alojar esse peixe para que ela não precise entrar no período de inverno. Ou, se precisar, foi num período muito curto, você finalizou o peixe lá no inverno, você já está com o peixe grande lá no inverno, já está com o peixe quase pronto, e aí você não vai ter grandes riscos. Agora, por outro lado, olha os peixes nativos. O tambaqui, ele é comercializado no mercado aí com peso de aproximadamente 1,8 kg, 2 quilos, tá? O pintado, né, nesse peso. O pirarucu, em torno de 8 quilos, 7 quilos, né? Às vezes até acima disso. O piau, 1,5 kg. E todas essas espécies que eu falei aqui, que são espécies de peixes nativos, que não toleram baixas temperaturas e que tem esse peso de comercialização, o peso de abate mais alto, né? Então, eles são comercializados mais gordos do que a tilápia. O ciclo de produção dessas espécies é mais longo, né? Então, se demora aí 9 meses, 10, 11, dependendo da temperatura, né? Da temperatura anual, aí, da média de temperatura anual da tua região, às vezes até 12 meses vai ser o ciclo de produção dessas espécies. Então, é inevitável você entrar no inverno, se você tem um inverno bem marcado aí na tua região, com uma espécie nativa. Ou seja, se você pensar em produzir um tambaqui lá em Santa Catarina, onde você vai ter pelo menos 90 dias de baixas temperaturas, de temperaturas abaixo de 20 graus, você vai ter 90 dias de peixe que não vai se alimentar e que vai correr, sim, o risco de mortalidade, porque o tambaqui não tolera temperatura baixa, não, tá? Inclusive, a gente teve um ano aqui em 2011, 2012, Cuiabá, que é a capital do estado aqui do Mato Grosso, uma capital quentíssima, mas que faz 3, quando muito, 4 dias de baixas temperaturas, e essa baixa temperatura aí, em 2011, chegou a abaixo de 10 graus aí, foi a 7 graus, né? E muitos piscicultores perderam o tambaqui em massa, assim. O tambaqui morre mesmo, por quê? Porque os peixes, eles são pecilotérmicos, são espécies que regulam a temperatura corporal deles de acordo com a temperatura ambiente, diferente do que o ser humano, diferente do que os mamíferos, do que os animais terrestres, que regulam que têm regulação de temperatura corporal própria, né? Então, se eu tô com frio, o que acontece? O meu corpo, ele, né, se aglomera, começa a arrepiar, tentando encontrar uma maneira de aquecer o corpo para que eu não perca temperatura corporal, né? Para que eu não venha a ter a hipotermia. E a mesma coisa quando você está com muito calor, o que acontece? Você começa a transpirar, é o teu corpo dissipando calor, perdendo calor para o ambiente, já que o ambiente está muito quente, para que você consiga manter a temperatura corporal em 36, 37 graus aí e não venha ter uma febre, né? Então, e esse é o tipo de comportamento no metabolismo do peixe que não existe.
Então, a temperatura corporal do peixe, ela oscila de acordo com a temperatura da água. Ou seja, se eu tenho temperatura de água de 28 graus, a temperatura corporal do peixe vai ser 28 graus. Se a temperatura e os peixes de clima tropical, tilápia e todos os nativos que eu citei aqui, têm um metabolismo ótimo, um metabolismo acelerado de digestão, de absorção de nutrientes, de consumo de ração, ótimo em temperaturas de 28 graus. Quando a temperatura da água está 20 graus, está 18 graus, o que acontece com a temperatura corporal do peixe? Baixa também. E porque a temperatura do corporal do peixe reduz, o que é que o peixe faz? Ele começa a poupar energia para que ele não comece a perder energia corporal dele, para que ele não comece a ter degradação de fibras musculares. Então, ele reduz o metabolismo, a temperatura do corpo dele está baixinha, ele reduz o metabolismo, porque se ele precisasse manter a temperatura corporal, o metabolismo dele ia ter que ficar trabalhando. Não é o que acontece com o peixe. Então, o metabolismo dele cessa, é quase como hibernasse, né, que é o que os ursos fazem, mas o peixe ele vai cessando esse metabolismo, fica com o metabolismo bem lentinho. Por isso que em baixas temperaturas, quem mora aí na região sul e sudeste do país sabe que na temperatura baixa, o peixe fica lento, quase não nada. Como que é a respiração? Como é que é o movimento do opérculo do peixe? É lenta quando a temperatura está baixa. Por quê? Porque o metabolismo dele está lento. Se o metabolismo do peixe está lento, ele não consome ração, porque ele não tem metabolismo, ele não vai acelerar o metabolismo para fazer digestão desse alimento que ele está consumindo. Né? E com isso, ele não tem um bom desempenho, ele não tem crescimento, ele não tem boa conversão alimentar. Então, o fato de a gente ter ali um período de baixas temperaturas, mesmo sendo a tilápia, que é uma espécie que não vai morrer por conta da baixa temperatura, só vai cessar o desempenho, só vai cessar o crescimento, mas não vai morrer. Mesmo assim, você vai ter uma redução do desenvolvimento do teu peixe lá dentro da piscicultura. E aí, com isso, o que a gente pensa, né? Ah, então, será que vale a pena? Vou colocar o peixe mesmo assim, né? Ah, eu vou alojar o peixe, chegou lá em maio, por exemplo. O seu viveiro ficou pronto em maio, e aí você pensa, ah, mas agora vai chegar o inverno. Eu vou ficar 3, 4 meses com o meu viveiro parado, sem colocar peixe? Ah, não vou fazer isso porque eu vou perder ciclo de produção. E aí a loja coloca o peixe no mês de maio, chega junho, baixa a temperatura, o teu peixe não consome, o teu peixe está lá gastando mão de obra, depreciando do viveiro que você, né, está sendo usado, então está sendo depreciado, está tendo acúmulo de matéria orgânica por menor que seja, né? E mesmo assim você está ali correndo o tempo todo o risco de um peixe que está com o metabolismo mais lento e por conta disso todo o sistema imune desse peixe também fica mais reprimido, né? Então é uma grande oportunidade para ataque de predadores, para ataque de micro-organismos patogênicos entrarem nos peixes e desenvolver uma doença, você ter perda de peixes por mortalidade por conta de desenvolvimento de doenças que possam vir a acontecer no período de inverno. Então, ter peixes dentro do viveiro no inverno não é você otimizar o viveiro, não é você acelerar o ciclo de produção, não é você usar o viveiro em momento em que ele estaria parado. Não, muito pelo contrário. Você está depreciando um bem da tua piscicultura, você está deixando de se preparar para conseguir ter o máximo desempenho desse peixe quando chegar no período de alto consumo, no período de verão. Você está tendo um gasto financeiro com mão de obra que seria desnecessário. Então, se você paga um funcionário, você não está otimizando esse funcionário. Principalmente se você paga um funcionário só para a piscicultura. Imagine, você paga um funcionário só para trabalhar na piscicultura. No inverno, vai ser justamente o momento em que ele só vai ter de atividade na piscicultura a alimentação do peixe. E bem pouco, porque o peixe já não vai consumir.
Não, você não pode fazer um manejo, você não pode fazer uma despesca, você não pode fazer nenhum outro tipo de manejo dentro da piscicultura, porque isso vai atrasar, vai atrapalhar, vai piorar ainda mais o desenvolvimento dessas espécies, porque eles estão com um metabolismo muito lento, muito reduzido, a ponto de você não, né? Se você fizer qualquer tipo de manejo, vai piorar ainda o desempenho dessas espécies.